E se eu te dissesse que o rei Elbaf não foi traído, ele foi controlado? Saiu o capítulo 1169 de One Piece, e aqui vemos que o Shanks sabia mais sobre o Imu do que jamais imaginamos. Que um pacto antigo transformou um rei em arma, e um filho em inimigo do próprio pai. Neste capítulo descobrimos como Elbaf quase apodreceu por dentro, porque um rei implorou para morrer, e o verdadeiro preço de fazer o contrato com o governante supremo do mundo. Prazer, sou o Ed, e o capítulo começa mostrando os acontecimentos de 14 anos atrás no Reino Solar, em Elbaf. Vemos então a reação de surpresa e felicidade do Shanks ao descobrir que Roger tinha um filho. Gaban então fala que sente pena do Ace, porque ele foi entregue ao Garp e provavelmente vai sofrer na mão da marinha. Shanks então fala que isso é muito legal, o Roger ter tido um filho, e que o Ace é tipo o irmão mais novo para ele. Gaban fala, realmente, você e Bug são nossos filhos. E uma coisa que eu achei legal foi que o Gaban não falou como se fosse uma suposição o Shanks e o Bug serem filhos dos piratas Roger. Ele afirma que ambos são seus filhos, coisa que só vimos nos piratas do Barba Branca, essa coisa de pai seu capitão e filhos seus tripulantes. Bom, o capítulo continua com Shanks dizendo que aposta que esse vai ser o próximo rei dos piratas. Gaban então fala, você sabe que esse título não é hereditário, né? Além disso, é comum pessoas com grandes expectativas não chegarem ao topo. Ao lermos essas falas do Gaban, vemos que ele está falando indiretamente sobre o Rox e Harold. Rox queria ser o rei do mundo, mas não alcançou esse objetivo. Harold queria que Elbaf fosse um país reconhecido como uma nação afiliada do governo. E no capítulo anterior, vimos que não foi bem assim que aconteceu. Bom, continuando, o Shanks diz que acha o mundo mais divertido assim. Então o manga corta para o castelo. Vemos então os gigantes avisando que Loki e Jaru haviam chegado ao castelo. Então, dentro do castelo, os gigantes ficam apavorados, pois o rei havia matado um de seus subordinados. Os gigantes gritam dizendo, por que fez isso, vossa majestade? Ele só estava tentando prender o senhor ao pilar, como o senhor mesmo havia ordenado. Então vemos o rei parado e se perguntando, por que eu ataquei o guarda? Por que meu corpo se mexeu sozinho? É por conta das ordens daquele desgraçado? Ele quer que eu apague quem atrapalhar? Então vemos o quadro do Imu mandando o Harold formar um exército de guerreiros gigantes. Mas o Harold continua se perguntando, eu não consigo ir contra as ordens dele? Será que minha mente nunca mais será a mesma? Tudo por conta das ordens dele? Então vemos o quadro único onde o selo do abismo do Harold fica bem visível para todos os leitores. Então Harold diz, este corpo é tóxico para este país. Elbaf apodrecerá enquanto eu viver. Então vemos o quadro do Harold se lembrando de sua vida e dizendo, os 114 anos da minha vida foram em vão. Então o rei grita, matem todos vocês, eu preciso morrer o mais rápido possível. Então vemos as reações dos gigantes, eles estão confusos e se perguntando por que o rei está dizendo essas coisas. Então vemos o Loki chegando, mas no momento em que vai cumprimentar o seu pai, algo acontece. Harold então é apunhalado por diversas das espadas dos gigantes. Então vemos o Loki se perguntando o que eles estão fazendo. Mas o rei fala, então isso é ser imortal? Em um quadro épico vemos o rei tentando ir contra a vontade do Imu, mas é em vão. E logo em seguida ele dá um ataque, mandando todos os gigantes para o ar. E Loki e Jaru ficam surpresos sem conseguirem entender nada. Então o capítulo corta para o Shanks, que está explicando por que foi até o Elbaf e como os contratos funcionam, enquanto mostra a marca do braço esquerdo dele. Ele diz que ele e Harold formaram um pacto do Mar Raso com a entidade que vive na Terra Sagrada. Ele explica que, por causa desse pacto do Mar Raso, caso ele esteja dentro do alcance da habilidade, seria impossível resistir às ordens de Imu. Shanks continua explicando e fala que ele revelou a sua verdadeira identidade para Harold quando eles estavam longe de Mary Joyce, e foi assim que se tornaram amigos. Tem até um painel bem legal do Harold segurando o Shanks em suas mãos e dizendo, eu sabia, você é um dos piratas do Ruivo, não é mesmo? Mas agora voltando, temos um problema. Já que Shanks acabou não falando das consequências da marca, o Harold acreditava que, se ele se juntasse aos Cavaleiros de Deus ou os Cavaleiros Sagrados, Elbaf finalmente se juntaria ao governo mundial. Mas isso significa que Harold precisaria assinar um contrato ainda maior. O Gaban nesse momento pergunta ao Shanks qual seria o problema do Harold se tornar um Cavaleiro Sagrado. E o Ruivo fala aquilo que já sabíamos, que assim que alguém é promovido a Cavaleiro Sagrado, eles fazem um novo pacto que concede força sobre-humana, um corpo imortal e o poder de gerar o abismo, o círculo mágico usado para atravessar grandes distâncias. Porém, em troca a voz do governante vai seguir eles até o fim do mundo, não importa onde estejam,
eles não irão conseguir ir contra as ordens dele. Basicamente, é nesse problema que Harold se meteu e agora não vai mais conseguir fazer nada que seja da sua própria vontade. Fora que, depois que Mu conseguiu colocar o selo no rei de Elbaf, é óbvio que ele não iria cumprir o que prometeu. Você tá maluco de pensar sequer nessa possibilidade de deixar os gigantes se tornarem uma nação pacífica que, ao invés de lutar, vão ficar estudando. Fora que também é bem legal a gente saber essa distinção entre os pactos que Mu faz com os cavaleiros. Então de repente Shanks e Gaban sentem um haki monstruoso vindo do castelo. A cena então corta para o castelo. Harold e Loki estão lutando. Loki então pergunta a seu pai o que está acontecendo e como ele ainda pode estar vivo. E por que ele está tentando matar todo mundo. E de onde vem todo esse poder. Jaru então, sacando a sua espada da bainha, pergunta: o que aconteceu, Harold? Volte a si. Então Loki e Jaru conseguem mobilizar o rei. Nesse instante, Harold começa a falar sobre tudo o que fez para chegar até aquele ponto. Ele revela para os guardas, para o Loki e para o Jaru que ele tem feito trabalhos sujos para o governo mundial. Ele achava que o futuro de Elbaf era muito mais importante e que deveria fazer o que o governo mandasse para que o país se tornasse uma nação afiliada. E que agora ele fez tudo isso e achava que tinha sido recompensado, mas foi enganado pelo Imu. Loki não consegue acreditar no que está ouvindo. Mas seu pai, sem tempo para explicações, ele ordena que Jaru dê pro Loki a Akuma no Mi lendária de Elbaf, porque ele acha que nem mesmo seu próprio filho conseguiria derrotá-lo, agora que ele está bufado com os poderes do Imu. Então vemos um quadro do rei chorando. Aqui percebemos que as intenções do Harold eram puras, mas toda a sua ingenuidade foi acreditar em um governo que há mais de 1000 anos tenta fazê-los de escravos. Harold ter acreditado que eles simplesmente iriam tornar Elbaf nação afiliada sem mais nem menos. Temos que concordar que, para um rei de um país onde conhece a história do mundo, isso foi muita ingenuidade e imprudência do rei. Temos que concordar. Então vemos o Harold sendo possuído pelo Imu e se libertando da imobilização. O rei então começa a atacar todo mundo, até que Jaru ataca o rei pelas costas, enfiando a espada em seu peito. Mas o rei vira e enfia a espada na cabeça de Jaru. Assim descobrimos finalmente como o Jaru acabou com uma espada fincada na cabeça. Então, quando Harold vai tentar impedir Loki de comer a fruta e pegar o martelo Ragnir, Shanks e Gaban chegam. Eles usam um ataque combinado e derrubam o rei possuído. Vemos o Shanks tentando fazer contato com Harold, mas ele não consegue e se pergunta como faz para quebrar a ordem dada por Imu. Então a cena corta e vemos o Loki encarando o baú com a fruta lendária de Elbaf e logo atrás do baú o martelo Ragnir. Mas quando Loki se aproxima do baú, o martelo voa em direção a ele e o capítulo chega ao fim. Esse capítulo foi muito bom, teve explicação dos contratos do Imu, vemos como Jaru acabou com a espada fincada na cabeça, vemos também o que aconteceu para o rei ter sido apunhalado pelos outros gigantes. E é isso, logo mais terá um vídeo novo no canal, peço perdão pela demora de postar conteúdos para vocês, mas irei me esforçar mais. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau.